Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler juntos. Digam comigo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Amém? Podemos assentar. Eu quero nessa passagem da Bíblia perceber como às vezes a falta de habilidade de percepção das coisas pode fazer você perder uma joia, uma bênção que foi colocada de uma forma muito estratégica na sua vida. E essa falta de percepção é uma das coisas que atrapalha muito as pessoas que se relacionam, que convivem com uma pessoa do lado e tem essa pessoa como seu apoio moral, emocional, enfim, o apoio em todos os sentidos, porque a Bíblia diz que essa é a principal função da mulher que Deus coloca ao lado do homem. E às vezes essa falta de percepção não deixa a pessoa perceber isso. E eu quero contar a história desse cidadão aí, porque esse cidadão era um sujeito que não conseguia perceber a joia que ele tinha em casa. Ele era mau, ele era narcisista, era aquela pessoa egoísta que só olhava para ele, que não percebia realmente a importância da outra pessoa e que tinha um comportamento totalmente desajustado com respeito a uma pessoa que estava na vida dele, que ele deveria dar importância e que ele deveria valorizar. E a Bíblia conta que existia um homem que estava fugindo de todo mundo porque ele estava passando por um sufoco. Esse homem se chamava Davi. Ele estava fugido porque queriam matá-lo. O rei de Israel, quando tomou conhecimento que Deus tinha um plano com ele, um projeto, e que esse projeto que Deus tinha com esse Davi era exatamente para substituir o rei que estava no poder, esse rei que estava no poder começou a ficar enciumado e ficou totalmente desajustado e decidiu matar a pessoa que ele entendia que ia substituí-lo no reino e que Deus já tinha determinado para isso. Ele fez atrocidades com esse rapaz chamado Davi. Ele já havia prometido uma filha dele para casar com Davi. Quando chegou na hora, ele fez uma exigência para o Davi de um dote que parecia praticamente impossível. Ele chegou e disse: olha, o rei falou, eu dou minha filha para casar com você, o nome dela é Mical. Se você me trouxer 200 prepúcios de filisteu. Isso não era fácil, você castrar 200 filisteus e trazer as bagagens dele para colocar diante do rei, era uma coisa muito complicada, era desafiador numa época de batalha, numa época de guerra, não era uma coisa tão simples assim, parecia um dote impagável. Mas o Davi, para poder casar com aquela mulher chamada Mical, ele foi para a batalha, e da batalha ele conseguiu os 200 prepúcios, castrou 200 filisteus e trouxe para o rei. Quando ele trouxe para o rei não teve uma outra saída, com o pagamento do dote, em dar a filha dele para casar com esse cidadão chamado Davi. Só que ele estava totalmente com a cabeça virada, querendo atingir o Davi, e ele decidiu matar o Davi. Ele fez uma reunião, e nessa reunião o objetivo era matar o Davi. Só que um dos filhos do rei acabou avisando o Davi para ele não ir para essa reunião, que se ele fosse para essa reunião, com certeza o pai dele ia matá-lo, e ele teve que fugir de casa, e criou uma situação que estava doente, e ele pulou pela janela e fugiu, antes que o rei o matasse, e ele fugiu para o deserto. E conta a palavra que se juntou com ele alguns homens, que acreditavam nele, e que entendiam que ele tinha a bênção de Deus para ser rei sobre Israel, e esses homens se juntaram a ele. Era um total de 600 homens, que passaram então a acompanhá-lo, e ele ficou praticamente tendo um reino paralelo, só que o reino dele era no deserto. Ele morava na caverna de Adulão, e o rei que estava no poder queria o tempo todo matá-lo, e para poder machucar, para ferir mais ele, deixar ele mais machucado, pegou a mulher dele e deu para uma outra pessoa. Pegou a Mical, entregou para um outro homem, exatamente para poder criar uma situação
para poder atingir o Davi. O Davi ficou andando pelas montanhas, andando pelo deserto, fugindo o tempo todo, porque Saul mantinha 3.500 soldados procurando Davi em tudo quanto era lugar para poder matá-lo, e ele fugindo o tempo todo. E ele morava então praticamente no deserto. Ele passou a oferecer proteção às pessoas dos assaltantes, daquelas invasões que haviam de terra. Ele, com os homens dele, praticamente protegia essas pessoas que precisavam de proteção. Ele sempre estava ali com os soldados dele para poder guardar, principalmente na época de tosquia das ovelhas, que era comum haver invasão para poder levar aqueles que vinham e levavam as ovelhas, era alimento, e isso era um pouco arriscado, e ele vinha e protegia aqueles agricultores que estavam fazendo a tosquia, ou que estavam correndo ameaça de invasão de outros povos para poder levar aquilo que eles produziam. E ele fez isso muitas vezes. E quando foi um dia, o Nabal, esse cidadão ruim aí, estava fazendo a tosquia, e ele pegou alguns homens dele e disse: olha, vai lá com o Nabal, pergunte para ele para ver o que é que ele pode fazer pela gente, se ele tem como nos dar alguma coisa para comer, porque ele esperava que o Nabal desse para ele algumas ovelhas para ele poder comer com o grupo dele, com aqueles soldados que ele tinha. E ele mandou lá com maior educação para ir lá perguntar se ele tinha como ajudar o Davi. E quando o pessoal chegou lá, o Nabal perguntou: quem é Davi? Quem é a casa de Jessé? Eu não vou ajudar ninguém, eu não vou ajudar nada. E começou então a proferir palavras de ofensas, dizendo que ele não estava nem aí para o problema do Davi. E esse camarada, o Nabal, ele era muito rico, ele tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabritos, era um camarada que realmente tinha posses dentro da realidade da riqueza da época, que era praticamente baseada nas criações. Ele era um sujeito poderoso, ele morava no Carmelo, e para ele não ia fazer diferença nenhuma se ele desse 5 ou 10 ovelhas para dar para aquele grupo que praticamente o protegia, para comerem junto com os demais. Mas ele simplesmente, revoltado, disse que não ia dar nada para ninguém, que o Davi era um fugitivo, e começou a falar um monte de coisa. E alguém foi lá e contou para o Davi: ó, Davi, ele falou que não vai dar nada não. Ainda disse um bocado de palavras ofensivas. O Davi ficou enfurecido. Disse: o que, rapaz? Chamou 400 soldados dele, os 400 homens que estavam com ele. 200 ficaram lá tomando conta das bagagens, e ele pegou esses 400 e disse assim: vamos lá na casa do Nabal, que agora eu vou matar ele. Essas foram as palavras que ele proferiu para mim: então eu vou matá-lo. E o Davi estava furioso quando ele tomou conhecimento das palavras ofensivas do Nabal, que era um camarada totalmente inconsequente, aquele tipo de pessoa que não media as palavras, bem mesmo de alguém desajustado. Ele era desajustado, era dominador, era aquele tipo de pessoa que oprimia as pessoas, e uma das pessoas que ele oprimia era a mulher que ele tinha, que ele não valorizava, a Abigail. A Abigail era maltratada por ele. A palavra Abigail significa alegria do pai. E a Abigail estava ali quase que submetida à vontade daquele déspota, um camarada perverso, mau. E ela vivia com ele, era casada com ele, e tentava simplesmente equilibrar as situações. As besteiras que ele fazia, ela ia lá para consertar. Ela era importante na vida dele exatamente para isso, porque como ele era um homem totalmente precipitado, um camarada inconsequente, um sujeito desajustado, desequilibrado, que não conseguia ver nada à sua frente, que só olhava para si mesmo, que só pensava em si, que não valorizava nem mesmo a mulher que ele tinha. Muitas vezes ela tinha que ir para tentar ajustar, para tentar consertar as bobagens e as besteiras que ele fazia. E quando ela tomou conhecimento que ele tinha feito isso com Davi, ela ficou preocupada, porque ela sabia que aquilo ali ia provocar uma reação, que o Davi viria revoltado e ia acabar com Nabal, e ela preocupada com aquilo, sem o Nabal saber. Preparou alguns jumentos, colocou comida à vontade, colocou uva, colocou várias frutas,
pegou carne, um monte de coisa e disse: vamos lá procurar o Davi. E ela viajou e foi lá no lugar onde o Davi estava. Quando o Davi estava vindo já para matar o marido dela, eles se encontraram. Quando eles se encontraram, ela foi falar com ele. Ela vinha trazendo um monte de coisa para poder oferecer para ele. Ela foi falar para ele, falando pelo marido, dizendo: não leve em conta essas grosserias dele. Eu sou culpada disso, ela falou. Ela assumiu a culpa de uma coisa que o culpado era ele. E ela foi, conversou com o Davi, pediu que ele não matasse o marido dela, e conversou com ele. E o Davi então voltou atrás. A Bíblia conta que ela era uma mulher muito bonita, casada com um sujeito burro, desajustado, que não conseguia valorizar a mulher que tinha, e que não dava para ela a importância que na verdade ela teria, e ela estava sofrendo na mão daquele homem, porque ele era mau, diz a palavra de Deus. E ela foi, se ajoelhou diante do Davi e disse: por favor, não faça nada com ele. E foi e intercedeu diante do rei. O Davi voltou atrás e resolveu não matar o Nabal. O que ele ia fazer, ele recuou, por causa do pedido dela. É isso que a gente tem que perceber, uma coisa importante. Todas as pessoas que são colocadas em nossas vidas, que Deus coloca, a pessoa tem uma função estratégica. Sempre é assim. E não se trata somente de esposa ou de marido, não. Se trata de convivência. Tem amigos que estão na sua vida que não estão ali por acaso, foi Deus que colocou. Aquela pessoa que está do teu lado, que cria com você um vínculo de amizade, de fidelidade, de respeito, uma pessoa que você conheceu em algum momento da tua vida, que está ali. Isso pode então ser representado por um amigo, pode ser representado por uma amiga, pode ser representada por uma pessoa importante, que às vezes são colocadas ali exatamente porque Deus está ali tentando ajudar, e de uma forma estratégica Ele coloca pessoas importantes da nossa própria vida. Mas tem pessoas que não conseguem ver isso, tem pessoas que não conseguem nem sustentar a amizade, principalmente as pessoas que são egoístas, pessoas que são narcisistas. Ele só pensa em si, só serve para viver sozinho, porque nunca valoriza o outro, nunca dá importância para aquelas pessoas que estão ali. Ele não consegue ver qualidades em pessoas que às vezes estão perto dele, porque eles só conseguem olhar para ele, só tem visão para si mesmo. Pessoas que não valorizam nada, geralmente a gente percebe isso num comportamento muito claro. Tem gente que nunca elogia o outro, ele nunca tem uma palavra de elogio, e às vezes quando esse elogio sai carregado de sarcasmo, para poder dizer alguma coisa, sempre tem um sarcasmo no meio, para poder simplesmente desconstruir qualquer palavra boa que esteja falando. Esse é um defeito que o ser humano pode ter, que é um defeito muito grave, que praticamente nos castiga a vivermos sozinhos e a vivermos isolados, pelo fato de não compreendermos e não entendermos a importância de pessoas que são colocadas em nossas vidas e o valor que devemos dar a elas. Assim era o Nabal. Ela foi lá, protegeu ele, assumiu a culpa pelo que aconteceu, e diz a palavra de Deus que depois ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, o Nabal estava fazendo uma farra na casa dele. Estava comendo, bebendo, estava maluco, decidido, estava fazendo uma farra dentro de casa. O verso diz, né? E lançou-se aos seus pés, e essa aí foi quando ela foi diante dele. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as palavras da tua serva. Ela foi se pedir para ele, para ele entender que ela era culpada daquela situação toda. Ela ficou assumindo para pedir misericórdia por Davi. Olha o outro verso, que fala do Nabal, que ele chegou em casa, está aí? Ele chegou em casa, quando ela chegou em casa, o Nabal tinha tomado todas ele. Se engarapou, tomou tudo que ele podia tomar.
estava maluco, fez uma farra na casa dele, deu comida para os amigos dele, fez assim uma farra violenta. Olha só, isso aqui não é esse o verso, mas eu vou procurar aqui o verso que quando ela chegou em casa, achou? Como? 36, tá? Já está avisando ali. É porque eu mandei para ela, mas eu acho que não mandei, por isso que ela está em dificuldade ali, né? De poder achar isso aí. E a Bíblia conta que chegou lá, o Nabal tinha tomado todas, né? Estava fazendo a maior farra na casa dele. Achou já? Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele o quê? Fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. Era um negócio pesado que ele estava fazendo. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, tomou toda, se engarapou, estava bêbado. Pelo que não lhe feriu, ela referiu coisa. Ela chegou em casa, viu ele lá fazendo a maior festa, ela não contou nada para ele. Não quis contar para ele que ela tinha ido proteger ele, livrar ele do pior. Ela não contou. E ele tomou todas, e nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Ele ficou realmente fazendo uma farra nesse dia. Aí lá pela madrugada, amanhecendo o dia, ele teve um piripaque e morreu. Se apagou. Parece que ele exagerou, ele abusou. Quando você olha isso aqui, você vê que isso aqui é o comportamento bem de pessoas desajustadas. Era um cara tão desligado, só olhava para ele, que ele nem sabia para onde a mulher estava, nem procurou saber, nem deu falta dela, não dava importância para ela. Às vezes tem pessoas que são assim, que convivem com pessoas, e as pessoas que convivem com ele, parece que são totalmente invisíveis, ele não vê nada, não percebe nada. E ela era uma mulher bonita, mas ela era como que invisível para ele. Tão invisível para ele que ele nem percebeu que ela tinha saído de casa para resolver um problema. Ele nem deu falta dela. Quando ela chegou, ele estava na maior farra, também não se importou com aquilo, mas o certo é que ele acabou morrendo por causa dessa farra que ele fez aí. Ele morreu. Quando ele morreu, alguém foi lá com Davi, tu nem sabe, foi o que aconteceu. O Nabal morreu, rapaz. O Nabal se apagou. Ele foi mesmo? Puxa, que bom. Uma mulher daquela, quem é que não quer? Vai lá, vai dizer para ela se ela não quer casar comigo. E ele mandou o pessoal lá para avisar ela, sabia que ela estava viúva, e disse, chegaram lá, o rei mandou perguntar se você quer casar com ele. Sabe o que ela disse? Na hora, eu quero sim. Ela foi, casou com ela e encontrou um homem que sabia tratar bem as mulheres. Diga glória a Deus. Casou com o Nabal, ou se conseguiu com o Davi, e tornou-se então a mulher que ele escolheu para viver ao lado dele, já que aquele tinha, Mical, o pai dela havia tirado, o sogro tirou e deu para casar com outro. Ele pegou Abigail, porque ele percebeu que ela era muito inteligente, ele percebeu que ela era muito sábia, ele percebeu que ela era importante, seria importante pela vida dele, pelo equilíbrio, pela sensatez, pela inteligência. Era o tipo de mulher que ele precisava para estar ao lado dele, com a inteligência e a sabedoria que tinha. Diga glória a Deus. Não é uma história bonita de amor? Olha só aí, os dois aí, não é? Aí ele foi e casou com ela. Mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Ela se tornou uma mulher estratégica na vida dele, mas ela era uma mulher estratégica também na vida do Nabal. Só que o Nabal não conseguia perceber isso. O Nabal não conseguia perceber a importância que ela tinha. E às vezes as pessoas demoram para perceber isso. Demoram para perceber isso, e só percebe muitas vezes quando perde, que realmente percebe a força que perdeu na sua própria vida, pela importância que a pessoa tinha.
Uma vez eu contei essa história aqui, essa história que eu vou contar para você viralizou, que eu vi, tinha mais de não sei quantos milhões de visualizações, não? Aquela história do Barack Obama. A gente pegou, contou essa história aqui, foi filmado pelo Paulo, e o pessoal começou a pegar essa história e começaram a espalhar, e onde o Paulo me mostrou, já tinha 16 milhões de visualização, essa historinha que eu contei aqui num culto, acho que foi até falando sobre isso aqui, a história do Barack Obama. Uma história que eu vi, né? Que o Barack Obama um dia quis lacrar com a Michelle Obama. Aí o que ele fez? Ele disse, vou convidar a Michelle para ir comer lá naquele restaurante, onde o chefe, o cozinheiro de lá, era o ex-namorado dela, com quem ela namorava antes de casar comigo. E eles foram lá para o restaurante. Chegaram lá no restaurante, ele levou mesmo com má intenção, conta a história. Que ele chegou lá, que ela pediu a comida e tal, que eles conversaram com ele, demorou muito, o camarada estava lá e estava servindo tudo direitinho. Aí o Barack Obama disse assim mesmo para a Michelle Obama, Michelle, se você não tivesse casado comigo, você estava casado com o chefe da cozinha aqui, viu? Né? Se você não casa comigo, você realmente estaria casado com o chefe de cozinha. E a história conta o seguinte, se eu não tivesse casado com você e tivesse casado com ele, ele seria o presidente da República. Ela falou. Vocês estão entendendo? Ela falou, foi a resposta que ela deu para o Barack Obama, que ele seria o presidente da República. Então essa história é uma história que eu acho interessante, porque na verdade mostra a importância que determinadas pessoas, determinadas mulheres podem ter na vida de um homem, e não somente mulher, as pessoas que são colocadas de forma estratégica na vida da gente. Deus, quando quer cuidar de você, Ele não tem uma relação só com você. Deus tem todo um staff que Ele pode levantar do nada para poder sustentar você. Diga glória a Deus. Eu me lembro que quando eu fui abrir a igreja quadrangular, lá na cidade de Óbidos, no estado do Pará, no ano de 1977, faz um tempo, tem gente que não era nem nascido, né? Nessa época eu tinha 21 anos, eu fui abrir a igreja lá. Pense numa dificuldade. Naquela época era muito complicado você abrir igreja, porque não existia essa popularidade do evangélico, que o evangélico hoje tem acesso, o evangélico é respeitado, as igrejas evangélicas. Havia poucas igrejas evangélicas. Para vocês terem uma ideia, em 77, o número de evangélicos do Brasil passava um pouquinho mais de 1%. Hoje é 45% que o pessoal fala. Vocês estão entendendo? Mas naquela época era 1%. E eu fui abrir a igreja lá. Pense numa igreja difícil, que o pessoal era resistente, as pessoas me resistiam, as pessoas não gostavam de igreja evangélica, foi um problema. Eu até comentei essa história também uma vez, e a família das pessoas que eu conhecia lá apareceram, a família dos Brelás, que foi uma pessoa que me ajudou muito lá quando eu estive lá. E eu comecei a pregar num lugar e não dava ninguém, dava 5 pessoas. Eu pregava o tempo todo ali, já estava cansado de pregar para 5 pessoas. Eu já estava uns 2 meses pregando para 5 pessoas. A igreja não aumentava, e as 5 pessoas que eu tinha eram pessoas que eram evangélicas, que moravam em Manaus, que estavam lá, que começaram a me acompanhar, juntamente com essa família que eu devo muito, que é a família dos Brelás, que tinha o irmão Brelás, um homem que era desviado da igreja batista, que passou a andar comigo. Para onde eu ia, aquele homem ia, se tornou uma bênção na minha vida. As filhas dele, as netas dele, falaram comigo uma vez que eu comentei alguma coisa sobre isso, que eu achei muito legal. Então veja bem uma coisa, eu fui para lá e um dia eu liguei para o meu supervisor, o pastor que era o líder da região norte todinha, o pastor Josué Bentes. Eu estava num sábado, numa tristeza, andando pela rua. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para poder ganhar alma nesse lugar? O dinheiro que eu havia levado tinha acabado, a igreja tinha que se sustentar e não tinha como se sustentar. Eu estava lá comendo banana, e além de que depois que eu acabava de comer banana, eu comia a casca da banana. Eu cortava bem miudinho assim, bem miudinho para poder comer, para poder encher o estômago. Tudo isso eu passei. Aí eu estou lá, um dia eu resolvi ligar para o meu líder. Tive a audácia de ligar para ele a cobrar. Ele não suportava que ninguém ligasse a cobrar, porque, imaginem vocês,
Se todo mundo fosse ligar para ele a cobrar, ele ia perder a casa dele, porque era muito pastor espalhado que ia ligar para a casa dele, então ele evitava ligação a cobrar. Mas eu liguei. Quando eu liguei, ele atendeu. Alô, o que foi que houve? Eu disse, pastor Josué, eu já não sei mais o que eu faço, eu já tentei de tudo, eu já fiz propaganda, eu já preguei numa boca de alto-falante, já andei num carro com alto-falante convidando as pessoas para ir para a igreja, ninguém vai, eu estou lá com 5 pessoas, eu não sei mais o que fazer. O senhor que é um pastor experiente, muito mais antigo do que eu estou conversando agora, o que é que eu faço para poder manter, para poder estabelecer e plantar uma igreja aqui nessa cidade? Ele disse, olha, ora para Deus operar um milagre, tchau, pá, e bateu o telefone. Aí eu peguei, rapaz, operar um milagre. Eu me lembro que eu saí pela rua dizendo, Senhor Deus, opera um milagre. Ele falou que tem que operar um milagre. Se o Senhor operar um milagre, vai ser bom. Quando um dia, chegou o dia do culto, eu estou lá, já não tinha 5 pessoas, tinha 6 pessoas e uma criança. Eu comecei a pregar, depois que eu acabei de pregar, eu vou orar nas pessoas. Chamei na frente e fiquei metendo a mão, Senhor Deus abençoa cada um e tal. Como eu fazia, todo culto eu fazia isso, orar nas mesmas pessoas. Aí fui orando, eu orei desse senhor que estava lá, orei de uma criança, botei a mão e orei. Quando eu acabei de orar, eu mandei o pessoal sentar, o homem foi e sentou na cadeira da frente e colocou a criança entre as pernas. De repente esse homem começou a gritar, meu Deus, o que é isso, meu Deus? Meu Deus, eu não acredito, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E o homem levantou, eu disse, o que foi que houve, meu senhor? Não, essa menina aqui é minha neta. Eu já vim de São Paulo, passei por Belém, e ela foi desenganada dos médicos, dizendo que o problema dela foi poliomielite, a perna dela é toda mole, ela não consegue ficar em pé, e ela está em pé aqui. Eu disse, é mesmo? Nem eu vi Deus operar o milagre, para ser sincero. Eu puxei, fui para cima de uma mesa, o homem colocou a menina em cima da mesa, deveria ter mais ou menos 4 para 5 anos, ela ficou em pezinha, e disse, ela não ficava em pé assim, as pernas dela eram toda mole, ela está em pé, meu Jesus, ela está em pé. O homem ficou impressionado, eu fiquei mais ainda. Com aquele milagre de Deus assim na minha cara, eu nem vi. Esse homem, juntamente com a esposa dele, a dona Preta, foi a pessoa que Deus levantou estrategicamente para me sustentar todo o tempo que eu passei lá. Diga glória a Deus. Eles me amavam, né? Também com o milagre de Deus operado por Deus, não tem como não. Me amavam, eles cuidaram de mim. Depois a minha família foi para lá, eles cuidavam da minha família. E esse homem, ele era um homem bem de vida, que ele tinha uma oficina grande de motores marítimos, e ele passou a me sustentar no lugar, e foi a pessoa que Deus levantou para ser bênção na minha vida durante o período que eu passei ali. Assim Deus faz com você, amém? Às vezes você acha que você está sozinho, você acha que você está desamparado, que ninguém pode ser por você. Deus levanta alguém. É por isso que você tem que valorizar. E com certeza essa pessoa que está do seu lado foi uma pessoa levantada por Deus, que você talvez não está nem valorizando, você nem está percebendo a importância que essa pessoa do teu lado tem. Você nem parou para poder pensar o valor que essa pessoa tem. E essa pregação é exatamente para isso, para dizer para você que as pessoas não estão na vida da gente por acaso, elas estão sempre com uma missão, e Deus sempre é muito estratégico na forma de te abençoar. Por quê? Porque para você chegar aonde você quer chegar, você nunca vai conseguir sozinho, sempre Deus vai levantar pessoas, amém? Então pensa nisso, e que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus, amém?